Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, povo santo, povo eleito, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Como vocês estão, meus amados? Espero que estejam todos bem. Quero aqui roubar somente 10 minutos dos irmãos. Por favor, somente 10 minutos. Tá bom, meus queridos? Bem, quero aqui, amados irmãos, deixar uma palavra bem rápida e muito rápida. Queridos, o tema dessa mensagem é o seguinte: os verdadeiros... Perdão, deixa aqui que eu quero inverter os termos, tá bom, meus queridos? Bem, os falsos estão pregando o fim dos tempos e os verdadeiros estão pregando o fim dos templos. Não, vou repetir o tema. Amados, os falsos estão pregando o fim dos tempos e os verdadeiros estão pregando o fim dos templos. Queridos irmãos, antes de eu prolongar aqui, antes de eu começar a cozinhar as coisas aqui, antes de eu começar a coisar as coisas, como diz o meu irmão Geraldo Moraes, eu quero lhe dizer uma coisinha só. Amados, vocês que começaram a ministrar o Evangelho bem, há pouco tempo, eu também sou um dos ministros que começou há pouco tempo. Vocês, meus queridos irmãos, que também começaram a ministrar o Evangelho há pouco tempo. Amados, preste atenção, queridos. Não se deixem guiar, não se deixem levar por vento de doutrina. Não adianta atacar o seu irmão. Não adianta atacar aqueles que já pregam a graça há muito tempo. Não adianta atacar e tentar refutar a mensagem da graça. Amados, aquilo que Deus edificou, nenhum homem vai destruir. Você entende? Para de seguir sofismas, para de seguir vãs filosofias. Amado, foca-te naquele que é o amor do Pai, foca-te naquele que é o Evangelho. Edifica sobre o fundamento que Paulo lançou e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Pai. Ok, meus queridos irmãos? Para com isso aí. Se você começou já atacando o seu irmão, tentando refutar aquilo que Deus edificou por meio dos seus filhos, amado, para com isso e vamos juntos a crescer na graça e no conhecimento. Ok, meus queridos irmãos? Bem, o tema dessa mensagem, meus amados, o tema desta mensagem é o seguinte. Estava aqui a colocar modo de voo celular, só para não ouvir de novo aquele som ali, tá bom? As notificações de mensagem. Amados, o nosso assunto aqui é o seguinte: os falsos estão pregando o fim dos tempos e os verdadeiros estão pregando o fim dos templos. Queridos, se levantaram falsos pastores e falsos profetas que estão pregando o fim dos tempos. Entende que o fim dos tempos que a Bíblia se refere é o fim dos tempos da forma literal. Entendem que o fim dos tempos refere-se ao fim do mundo. Entendem que um dia o mundo será destruído. Entendem que um dia o mundo chegará ao fim. E Deus vai destruir a terra. Depois que ele destruir a terra, ele vai fazer descer do céu um novo céu e uma nova terra, onde não vai mais haver maldade, não vai haver mais sofrimento, onde as pessoas vão viver em plena paz. Amados, isto aí não é verdade. O mundo jamais será destruído. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Geração vem e geração vai, mas a terra permanece para sempre. Você entende? O mundo jamais será destruído. Não haverá o fim dos tempos. O fim dos tempos referido na Bíblia era o fim daquele tempo, o fim daquela era, o fim daquela geração. Você entende, meu amado irmão? Agora, os verdadeiros estão anunciando o fim dos templos. Não o fim dos tempos como os falsos profetas e os falsos pastores estão anunciando. Queridos irmãos, este aqui é o fim dos templos. Estamos chegando ao fim dos templos, onde os templos todos serão encerrados, onde os templos todos, amados irmãos, os crentes, os verdadeiros filhos vão dar as costas, porque entende-se que nesses locais chamados igrejas, nesses locais chamados templo de Deus, só tem engano, só tem mentira. Amados irmãos, Atos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 24. Olha só isto, meu querido irmão, olha só.
O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, o Senhor do céu e da terra, não habita, entenda, não habita em templos feitos por mãos humanas. Segura aqui. Amados, Paulo vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Esses templos aí que você vê, chamado igrejas, esses templos aí que você vê, que tem pastor presidente, que tem obreiros, que tem esses que se dizem servos de Deus, isto aí, queridos irmãos, não é o templo de Deus. Este local aí, Deus não habita lá. Queridos irmãos, o verdadeiro templo de Deus somos nós, eu e você. Assim como Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vós sois o templo de Deus. E Deus não habita lá. Deus habita em cada um de nós. Você entende, meus amados irmãos? Nós somos o templo vivo e santo de Deus. Você entende? Então, meus amados irmãos, nós estamos anunciando o fim dos templos. Todos os ministros do Evangelho estamos anunciando o fim dos templos. Os templos, meus queridos irmãos, se preparem. Se preparem. Falsos profetas e falsos profetas e pastores, vocês que estão me ouvindo neste momento, queridos, se preparem. Que é o fim desses templos. É o fim de todo o engano que vocês realizam dentro desses templos religiosos que vocês ensinam ao povo que são igrejas. Queridos irmãos, logo logo isto aí chegará ao fim. Eu creio que as próximas gerações vão viver uma graça sem fermento, vão viver uma graça sem templos, vão viver uma graça sem engano. Você entende, meu amado irmão? Então, é o fim dos templos. Não é o fim dos tempos. Os tempos jamais chegarão ao fim. Os templos, eu creio que chegarão ao fim, sim, porque esses templos estão recheados de engano, porque esses templos estão recheados de mentira. Amados, todo pastor e todo aquele que se diz profeta, que diz que Deus mora nesses templos, que diz que esses templos são a casa de Deus, amados, tudo isso é um engano. Deus não habita nesses templos feitos por mãos humanas. Amados, o templo em que Deus habita, o templo em que Deus mora, somos nós. Você entende? Somos o templo vivo de Deus. Você entende, meu amado irmão? Quero aqui deixar essa palavra a todos os irmãos. Compartilhe o vídeo para que chegue a todos os irmãos, aqueles que pensam que Deus habita e mora nesses templos aí. Deus não habita lá. E todo aquele que prega que este é o fim dos tempos, amados, é tudo mentira. O fim dos tempos que a Bíblia se refere era o fim daquela era, o fim daquele tempo. Hoje, meus queridos irmãos, estamos vivenciando o fim dos templos. E esses templos, meus amados irmãos, chegarão ao fim. Todo engano acabará. Eu creio, e aquele que crê como eu, por favor, escreva aqui nos comentários e vamos juntos denunciar esse sistema fraudulento que é a religião. Vamos juntos denunciar esse sistema repleto de mentira e de engano. Amados irmãos, eu vos digo mais uma vez, este não é o fim dos tempos. Este é o fim dos templos. Você entende? Escreve isso que eu estou a dizer, meus queridos irmãos. O Evangelho está se manifestando de uma forma que esses templos não vão prevalecer de pé. Você entende? Esses templos, meus amados irmãos, todos eles já estarão vazios pelo poder e a graça de Jesus Cristo. Eu creio. Aquele que crê como eu, por favor, escreva aqui nos comentários, subscreva-se no canal para ficar alertado sempre que eu publicar um vídeo. E estamos juntos, ok, meus queridos irmãos? Estamos juntos no amor do Pai, na graça do Pai. Grande beijo, grande abraço, forte abraço, meu querido. Sinta o meu caloroso abraço e estamos juntos. Tchau, tchau.